Qual o maior equívoco ao ler Quem Pensa Enriquece? Acreditar que apenas pensar basta. Mas permita-me revelar algo surpreendente. Você pode ler o livro inúmeras vezes, memorizar cada palavra, repetir cada afirmação mentalmente e permanecer em dificuldades financeiras. Sim, porque o verdadeiro segredo para transformar sua vida não está impresso, ele reside nas entrelinhas. Essa descoberta me levou da falência à riqueza. Agora, uma pergunta. Você já se questionou por que, mesmo com tanto conhecimento, sua situação financeira permanece estagnada? Desvende o que ninguém lhe contou. O mais lamentável: ver alguém com potencial extraordinário vivendo uma existência medíocre, simplesmente por não saber utilizar a mente corretamente. Não me interprete mal, muitos acreditam pensar, mas na verdade apenas se recordam. Lembram-se de fracassos, dívidas, medos, do que ouviram dos pais, do chefe, do que a vida lhes apresentou. Isso não é pensar, é repetir. Pensar genuinamente é criar. Ao aprender a gerar imagens mentais, conscientemente, você começa a modificar sua realidade de dentro para fora. E aqui está o ponto crucial. Tudo em sua vida, do saldo bancário à sua residência, resulta de uma imagem mental que você mantém, consciente ou inconscientemente. Quer mudar de vida? Altere a imagem que carrega consigo. A verdade incontestável. Seu subconsciente não reage ao que verbaliza, mas à imagem que nutre e às emoções associadas a ela. Dizer "quero ser rico" sem possuir internamente uma imagem de prosperidade, de abundância, de sucesso financeiro, não surtirá efeito. Foi ao compreender isso que minha trajetória mudou radicalmente. Naquele tempo, eu ganhava $4.000 por ano e devia 6.000. Essa situação me consumia. Um dia, parei. Me isolei, peguei papel e caneta e escrevi: como desejo realmente viver? Detalhei minuciosamente o tipo de lar, a mobília, as roupas, o veículo, até o perfume que usaria. Nada foi omitido. Não era um sonho, era a criação, meu projeto. O mais importante, comecei a sentir como se tudo já fosse realidade. Você talvez pense: não consigo visualizar, minha mente não funciona assim. Mas você já passou noites imaginando o pior? O boleto vencido? A perda do emprego? Então pare de dizer que não sabe imaginar. Você sabe, apenas usa sua imaginação contra si. Imagens mentais não são fantasias, são diretrizes para o universo. Napoleon Hill já afirmou: o que a mente humana pode conceber e crer, ela pode conquistar. Mas observe, não basta conceber, é preciso crer. E crer está intrinsecamente ligado ao que visualiza em sua mente com nitidez e carga emocional intensa. Qual imagem você tem de si mesmo quando pensa em prosperidade? Se vê dirigindo um carro velho preocupado com impostos, ou ao volante do carro dos seus sonhos, sentindo a liberdade, evita olhar seu extrato bancário ou sorri ao observar seus rendimentos crescerem? Essa imagem é o molde de sua vida. O erro mais comum: acreditar que a vida precisa melhorar para então pensar diferente, é o contrário. Pense e sinta diferente para que sua vida se modifique. Não foi fácil. Lutei contra minha velha identidade. Lembro-me de observar um homem elegante e calmo com a cabeça erguida, como se o mundo lhe pertencesse. Naquele instante, pensei: assim caminharei a partir de hoje. E assim aconteceu. As pessoas me viam diferente. Eu me sentia diferente. O mundo reagia a essa nova imagem. Se não gosta dos resultados, pare de tentar alterar as circunstâncias. Modifique a imagem. Seu mundo exterior espelha seu mundo interior. Não é apenas motivação vazia. Estudos científicos comprovaram que visualizar consistentemente um novo comportamento reorganiza as vias neurais, como se você já estivesse agindo assim. Sua mente crê que isso já faz parte de você. Seu corpo se move, suas decisões mudam, suas ações se alinham e os resultados aparecem. Requer disciplina. Escolha essa imagem diariamente. Construa seu novo eu com a mesma dedicação de um arquiteto construindo uma casa. Você descreveria minuciosamente como quer viver? Faça isso agora.
não no futuro como se já fosse realidade. O cérebro não diferencia o real do vividamente imaginado com emoção. Use isso a seu favor. Comece agora. Escreva como quer viver em todos os aspectos. Seja específico. Sinta, acolha essa imagem e haja como se já fosse real. A imagem, o sentimento e a ação coerente. Esse é o ciclo que transforma o pensamento em prosperidade. Não ignore isso. Se você não escolher sua imagem, o mundo a escolherá por você. E geralmente é uma imagem limitada, fraca, presa ao passado. Você nasceu para mais, para viver a imagem mais poderosa que sua alma suporta. Já se questionou por que algumas pessoas fluem, prosperam, enquanto outras se debatem em um ciclo de erros? Elas confiam no sentimento, não nas aparências. A maioria se fixa no visível, no mensurável. Saldo baixo significa escassez. Cobrança significa ruína. Negócio fracassado significa desespero. O que você vê não é a realidade. É um reflexo atrasado de sua consciência, uma fotografia antiga de sua vibração passada. A realidade verdadeira, criadora e transformadora, nasce do sentimento. As pessoas dizem, encare a realidade. Eu digo, crie a realidade. Se acredita que seu entorno define quem é, permanecerá preso à vida que os outros projetaram para você. Lembro-me de um momento em que tudo parecia desabar. Dívidas, pressão, incerteza. Mas eu tinha um sentimento. Algo maior estava por vir. Me recusei a acreditar nas aparências. Se sente algo com intensidade, isso se torna a semente da mudança. Muitos temem sentir o que desejam, por medo da decepção. Preferem a segurança dolorosa à abertura para sentir o que realmente querem. Sente medo ao pensar em dinheiro sobrando, culpa em imaginar abundância, acha que não merece. Esses sentimentos são mais poderosos que qualquer plano financeiro, moldando o campo vibracional que determina atração ou repulsão. A ciência corrobora isso. Estudos revelaram que a coerência entre mente e coração gera um campo eletromagnético que altera padrões fisiológicos e influencia o ambiente externo. O sentimento é uma linguagem, o canal entre seu desejo e o mundo físico. Ao sentir como se já fosse realidade, você vibra na mesma frequência do que deseja, observando coincidências e portas se abrindo. Não é mágica, é física, mas a maioria sente o oposto do que deseja. Quer riqueza, mas sente medo de falta. Quer amor, mas se sente insuficiente. Vivem em contradição. Não atrai o que quer, mas o que é vibracionalmente. E o que você é está ligado ao que sente com mais frequência. Pare de perguntar, como vou conseguir? Pergunte, como me sentiria se já tivesse conseguido? E viva esse sentimento. Fiz isso diariamente por anos, sentado em uma poltrona velha, sentindo-me livre, não esperando a liberdade, vivendo-a internamente. Essa vibração moldou meus passos. Pessoas surgiram, oportunidades se conectaram. Nada foi casual. Tudo atraído pela vibração gerada pelo sentimento. Porque muitos estudam e nada muda? Porque permanecem na vibração da dúvida, do medo, do e se não der certo? Enquanto isso, quem assume o sentimento de que já deu certo não sabe como, mas acontece. Você já notou como grandes mudanças ocorreram quando se permitiu sentir que algo novo era possível? Sem provas, sem garantias? Aí reside o segredo. Quando compreende isso, deixa de se preocupar com o tempo. O sentimento verdadeiro vive no agora. É no agora que cria o novo. Não espere o mundo mudar para se sentir diferente. Sinta diferente e o mundo se reorganizará. Essa é a lei. Não espere que as coisas mudem para você se sentir diferente. Sinta-se diferente e o mundo mudará ao seu redor. Essa é a lei. Essa é a ponte. Esse é o código. Você continuará sentindo o que o mundo lhe mostra, ou o que deseja ver no mundo. Muitos foram condicionados a trabalhar arduamente, a lutar, a enfrentar anos de dificuldades para, talvez, alcançar o desejado. Isso é a prisão do futuro. Eles vivem como se o sucesso fosse um ponto distante, sempre inalcançável, algo para depois.
Mas o futuro não existe. Só existe o agora. Sua forma de pensar, sentir e agir agora determina se esse futuro se manifestará ou não. Não caminhe rumo ao sucesso, caminhe a partir dele. O segredo não é trabalhar em direção a um objetivo, mas como se ele já tivesse sido alcançado. Isso altera sua frequência. Ao vibrar na certeza, a dúvida desaparece. Ao agir com confiança, a hesitação some. Ao viver como se já tivesse conquistado, o universo responde. Por anos fingi estar tentando enquanto me sabotava. Dizia, um dia serei bem-sucedido, mas agia como alguém que precisava provar seu valor. Até que parei, escolhi. A partir de agora, eu sou. A mudança foi física, emocional, comportamental. Tomei decisões como alguém bem-sucedido. Falei diferente, caminhei diferente, escolhi diferente, e o mundo reagiu. Porque muitos não progridem, mesmo se esforçando, operam na frequência da expectativa, não da realização. Dizem que querem, mas vivem como se estivessem distantes. O universo não lhe dá o que quer, mas o que você é, o que emana. Se emana a energia de quem luta, busca, isso é o que atrairá. Lembra de Milt Campbell? Ele visualizou a medalha de ouro, mas sentiu, viveu, treinou como se ela já fosse sua. Não havia espaço para dúvida. No dia da competição, ele já havia vencido internamente. O ouro confirmou o que já era realidade vibracional. A chave, pensar a partir do estado desejado, não em direção a ele. Ao pensar a partir do fim, tudo muda. Deixa de perguntar, acontecerá? E pergunta, o que faço agora que já aconteceu? Isso altera sua voz, sua ação, suas escolhas. Ao se posicionar no estado de já realizado, cria um atalho vibracional. Economia de tempo, energia, sofrimento. Estudos mostram que pessoas que vivenciam emoções associadas ao sucesso liberam mais dopamina e serotonina, melhorando o foco e tomada de decisão. Operam com mais eficácia e poder. E se eu fingir e nada mudar? E se continuar como sempre e tudo permanecer igual? O que é pior? Arriscar-se a viver no estado do já realizado ou permanecer preso à mesma realidade? Ao agir como se já fosse o que queria ser, fui criticado. Alguns diziam, você está se achando. Mas eu não estava me achando, estava me assumindo a imagem que havia criado. Essa imagem se tornou meu novo normal. Pare por alguns minutos, feche os olhos e responda. Se já fosse tudo o que desejo, como agiria agora? Como falaria? Como lidaria com problemas? Que roupa usaria? Que decisões tomaria? E haja de acordo agora. Ao agir como quem já é, se alinha ao que deseja. Não precisa de mais tempo, precisa de mais presença. Não precisa de mais planos, precisa de mais coerência. Não precisa conquistar o sucesso, precisa viver a partir dele. Você já tem tudo. Pare de esperar e comece a ser. O que impede as pessoas de mudar de vida? Não é a falta de dinheiro, oportunidades ou o governo, é o medo do que os outros pensarão. A maioria se preocupa mais com a opinião alheia do que com seus sonhos. Isso é uma prisão invisível. Desejam mudar, mas o julgamento, a crítica, os fazem recuar. As pessoas que julgam geralmente estão mais perdidas. Demos mais peso à opinião de quem não construiu nada do que à nossa própria visão de futuro. Por muito tempo, tentei agradar a todos. Dizia sim quando queria dizer não. Tentava me encaixar. Sorria quando não queria, medo de parecer estranho, arrogante. Ao viver assim, se afasta de sua essência e nada mais funciona. Lembro-me de uma mulher que me convidou para dançar. Disse, não quero. Ela ficou incomodada, mas eu não me movi. Minha paz valia mais que sua aprovação. Se dançasse para agradá-la, estaria dançando contra mim. Algo mudou em mim. Nunca mais faria algo só para ser aceito. Quantas vezes você abriu mão de algo só para ser aceito? A grande mudança acontece quando se vive de dentro para fora, quando a imagem que tem de si é mais importante do que a imagem que os outros projetam. A única pessoa com quem você convive 24 horas é você mesmo. A verdadeira liberdade começou quando entendi que a única opinião que importava era a minha. Não é arrogância, é integridade. O que impressiona
é a quantidade de pessoas que fracassam por medo de parecerem ridículas. Deixaram de lançar projetos por medo da risada dos amigos. Engavetaram sonhos por desaprovação familiar. Silenciaram ideias brilhantes por críticas alheias. Isso gera um custo emocional imenso: ansiedade, frustração, raiva, culpa. A ciência comprovou isso. Agradar a todos pode destruir você. As pessoas te julgarão de qualquer forma. Se falhar, julgarão. Se vencer, também. Então, viva sua verdade. Você tem o direito de ser quem é, de sonhar grande, de ser extraordinário. Para isso, precisa abrir mão do vício da aceitação, quebrar o medo do julgamento. Os aplausos não pagam suas contas. A opinião alheia não constrói seu futuro. Ao viver sua verdade, coisas poderosas acontecem. As pessoas certas aparecem. As oportunidades certas se alinham. As portas certas se abrem. Isso só acontece quando você honra quem você é. Enquanto tenta agradar, as pessoas se relacionam com a máscara, não com sua essência. Você estará rodeado, mas sozinho. Decida hoje. Será uma versão moldada pelos outros ou assumirá o papel principal de sua história? A vida só começa quando você para de pedir permissão para viver. Você não precisa conquistar nada para ser quem deseja ser. Apenas comece a viver como se já fosse essa pessoa. A percepção, a emoção, a ação consciente, tudo começa agora dentro de você. Portanto, se algo tocou sua alma, se alguma parte desta mensagem lhe trouxe maior lucidez, é porque você está preparado para o próximo passo. E ele está bem próximo. No próximo vídeo que surge em sua tela agora. Nele você acenderá mais um degrau em sua jornada de conhecimento. E se comprometer com isso, o tornará um pouco melhor do que é hoje. Obrigado por trilhar este caminho comigo até aqui. Aguardarei você lá.